Graça e paz, querido irmão e querida irmã, em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e imerecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma filosofia de pensamento positivo, mas por um convite divino que é o antídoto mais poderoso contra o esgotamento, por um fundamento de descanso que vem diretamente do coração de Cristo e por uma verdade que liberta a alma para a verdadeira paz. Vamos meditar na mais terna e poderosa das convocações proferida pelo próprio Filho de Deus, uma verdade que atravessa os séculos para acolher os nossos corações fatigados nesta noite, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite monumental para a nossa alma, que alicerce inabalável para o nosso coração ao final de um dia de lutas. Jesus não está oferecendo uma técnica de relaxamento. Ele está revelando um processo divino de restauração em 5 partes. Primeiro, um convite universal. Vinde a mim, todos. Ele não exclui ninguém que reconheça sua necessidade. Segundo, um diagnóstico preciso. Os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele conhece a profundidade da nossa exaustão. Terceiro, uma promessa direta. E eu vos aliviarei. A responsabilidade pelo alívio é dele. Quarto, uma condição paradoxal. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele nos chama a trocar um fardo esmagador por uma parceria com ele. E quinto, a garantia da experiência, e encontrareis descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A natureza do seu senhorio não é de opressão, mas de libertação e leveza. Talvez você esteja encerrando este dia com o corpo e a alma pesados. O fardo das responsabilidades que parecem exceder suas forças, o peso das preocupações com o amanhã, o cansaço de lutar contra as mesmas fraquezas, a sobrecarga de tentar cumprir os planos que você e Deus traçaram. A verdade de Mateus confronta diretamente a natureza dessa exaustão, desmascarando-a como um fardo que nunca fomos feitos para carregar sozinhos. Descansar nas mãos de Deus, portanto, é um ato de fé deliberado em Sua palavra. É aceitar o seu convite, entregar a Ele nossos fardos e receber o seu jugo suave em troca. É escolher acreditar que o alívio é real, mesmo quando as circunstâncias não mudaram, que a parceria com Ele nos capacita mesmo quando nos sentimos fracos e que a sua mansidão é um modelo para a nossa paz interior. Dormir em paz é aceitar que o poder para realizar o que planejamos não vem do nosso esforço frenético, mas da nossa cooperação com Ele, que prometeu aliviar e compartilhar a carga. A soberania e o poder de Deus não são apenas conceitos teológicos, são a força motriz que torna o jugo de Cristo suave e seu fardo leve. Que esta oração seja o seu ato de fé, de se apropriar desta identidade descansada e de encontrar nela a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora respire fundo, sinta a ternura deste convite e una-se a mim nesta conversa de entrega e descanso no poder soberano do Pai. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, ao encerrar deste dia, um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Chegamos não com base em nossa própria força,
pois esta se esgotou ao longo das horas que passaram, mas nos achegamos unicamente ao convite do teu Filho amado, Jesus Cristo, que é o nosso porto seguro em meio às tempestades da vida. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios, desejamos, com a totalidade do nosso ser, exaltar o teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra, aquele que chama à existência as coisas que não existem. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo, cujo domínio não tem fim e cujo olhar perscruta cada coração cansado. E a maravilha insondável da tua graça, Pai, é que esta mesma majestade, através de Jesus, se inclina até nós, em nossa pequenez e exaustão, para sussurrar ao nosso coração a promessa que se torna o antídoto para todo o nosso esgotamento. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós te louvamos, Pai, por esta verdade absolutamente libertadora, um oásis para o qual podemos correr e encontrar descanso para nossa alma. Louvamo-te porque a nossa paz não depende da ausência de trabalho ou de desafios, mas da certeza de que estamos em parceria contigo, o Mestre manso e humilde de coração. Tu não nos deste um espírito de escravidão para vivermos sobrecarregados, mas nos deste o espírito de adoção. Tu nos deste a tua própria paz, não como o mundo a dá. Tu és o Deus que nos alivia, que nos equipa não com o fardo pesado da lei ou do desempenho, mas com o jugo suave da graça e o fardo leve do amor, que são possíveis de carregar por causa da tua força que opera em nós. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre a ansiedade que sufoca a alma e o esgotamento que nos impede de avançar não depende de nossa frágil capacidade de aguentar, mas de um ato de fé, o de atender ao teu convite e realizar a troca divina que tu propões. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta promessa, meditando em cada uma de suas partes como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos no teu convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Senhor Jesus, esta é a mais compassiva de todas as convocações. O esgotamento floresce no solo do esforço solitário. O desespero se instala quando sentimos que o peso do mundo está sobre os nossos ombros. Mas tu vens e destróis essa mentira com o chamado mais acolhedor: vinde a mim. Tu não dizes, esforcem-se mais, sejam mais fortes ou resolvam seus problemas e depois venham. Tu dizes simplesmente, vinde, exatamente como estamos. Esta não é uma mera sugestão, é a revelação do teu caráter. Tu és o bom pastor que busca a ovelha cansada. Tu és o pai que vê o filho pródigo de longe e corre para encontrá-lo. Desde o princípio, o teu desejo sempre foi aliviar o fardo do teu povo. Tu libertaste Israel da sobrecarga da escravidão no Egito. Tu prometeste através dos profetas: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. E em ti, Jesus, este convite se tornou pessoal e universal. Tu olhaste para as multidões e as viste aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor, e o teu coração se moveu de compaixão. Este convite é para todos, não apenas para os espiritualmente exaustos, mas para os fisicamente cansados pelo trabalho árduo, para os emocionalmente sobrecarregados pelas preocupações, pelos lutos e pelos relacionamentos quebrados. É um convite para o pai que se sente esmagado pela responsabilidade de prover, para a mãe que se sente exaurida pela rotina infindável, para o jovem que se sente pressionado a ter sucesso, para o idoso que se sente pesado pelas dores e pela solidão. Tu conheces cada fardo que carregamos, o fardo do nosso próprio pecado, o fardo das expectativas alheias, o fardo da performance,
o fardo da incerteza e dos planos que traçamos e que parecem pesados demais para executar. Portanto, confessamos e nos arrependemos das vezes, ao longo deste dia, em que tentamos carregar tudo sozinhos. Das vezes em que o cansaço nos dominou, porque esquecemos que o teu convite estava de pé. Perdoa-nos por buscar alívio em distrações vazias, quando a fonte de todo descanso nos chamava para perto. Nesta noite, pela fé, nós aceitamos o teu convite. Nós vamos a ti. Trazemos nosso cansaço, nossa frustração, nossas preocupações, nossas fraquezas. Não estamos vindo a uma doutrina ou a uma religião. Estamos vindo a uma pessoa, a ti, Jesus. E ao virmos, cremos que o primeiro passo para o descanso já foi dado. Segundo, nós descansamos na tua promessa, e eu vos aliviarei. Pai, esta promessa é a consequência direta do teu convite. Não é talvez eu vos alivie, ou aliviai-vos a vós mesmos. É uma declaração de ação divina. Eu vos aliviarei. A palavra grega para aliviar aqui significa dar descanso, revigorar, fazer cessar o labor. É uma promessa ativa e pessoal. O alívio não está em uma mudança de circunstâncias, mas em uma transferência de fardos. É o que o salmista Davi expressou quando escreveu: lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Tu não prometes uma vida sem problemas, mas prometes a tua presença e a tua força em meio a eles. Este alívio é, antes de tudo, um alívio espiritual. Em ti somos aliviados do peso esmagador da culpa do pecado, pois tu levaste sobre ti as nossas transgressões na cruz. Somos aliviados do fardo de tentar merecer a salvação, pois ela é um dom gratuito da tua graça. Somos aliviados da pressão de sermos perfeitos, pois a tua justiça nos é creditada pela fé. Mas este alívio se estende a todas as áreas da nossa vida. É o alívio mental que vem de entregar a ti as nossas ansiedades, como instruiu o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o alívio emocional de saber que não estamos sozinhos em nossa dor. É o alívio físico que nos permite ter um sono reparador, porque confiamos que tu estás no controle de todas as coisas, inclusive dos planos que temos para o amanhã. Nesta noite, nós clamamos por esta promessa: alivia-nos, Senhor. Toma de nossos ombros o peso das preocupações financeiras, das decisões difíceis, dos conflitos interpessoais. Troca a nossa mente agitada pela tua paz, que excede todo o entendimento. Nós nos despojamos de todo o embaraço e de todo o fardo desnecessário, e pela fé recebemos o teu descanso. Nós cremos que, enquanto dormimos, tu estás trabalhando em nosso favor, desembaralhando os nós que não conseguimos desatar e preparando o caminho para o dia seguinte. Terceiro, nós descansamos na tua parceria. Tomai sobre vós o meu jugo. Senhor, esta é a parte mais intrigante e transformadora do teu convite. Para sermos aliviados de um fardo, tu nos chamas a tomar outro. Este é o paradoxo divino da graça. Um jugo era uma peça de madeira colocada sobre dois animais para que pudessem arar o campo juntos, compartilhando a carga. Ao nos convidar a tomar o teu jugo, tu não nos estás chamando para uma nova forma de escravidão, mas para uma parceria contigo. Tu não retiras o trabalho, tu entras no trabalho conosco. Tu nos convidas a caminhar lado a lado, em sincronia contigo. Senhor, nosso Deus e Pai de poder, nosso Yahweh Roi, o Senhor nosso pastor. Ao encerrar deste dia, um fragmento de tempo que só existiu por tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da tua majestade. Chegamos não com base em nossas próprias forças ou sabedoria para navegar a vida, pois estas se mostraram finitas e vacilantes ao longo das horas que passaram, mas nos firmamos unicamente na tua palavra infalível e na tua promessa imutável, que é o nosso porto seguro em meio às marés da vida. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios,
Desejamos, com a totalidade do nosso ser, exaltar o Teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra, aquele para quem as nações são como uma gota num balde e o pó fino da balança. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo, cujo domínio não tem fim e cujo olhar perscruta cada coração. E a maravilha insondável da Tua graça, Pai, é que esta mesma majestade que comanda as galáxias se inclina até nós, em nossa pequenez e fragilidade, para nos pastorear pessoalmente e sussurrar ao nosso coração a promessa que se torna o antídoto para todo o nosso medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Nós Te louvamos, Pai, por esta verdade absolutamente libertadora, uma rocha sobre a qual podemos construir nossa paz e nosso descanso noturno. Louvamos-Te porque a nossa segurança não depende de caminhos planos e ensolarados, mas da certeza da Tua presença no vale escuro conosco. Tu não nos deste um espírito de medo, de covardia ou de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Tu nos deste a Tua própria presença como garantia eterna. Tu és o Deus que nos capacita, que nos equipa não com a fragilidade da nossa própria coragem, que se esvai diante da primeira sombra, mas com a certeza da Tua presença onipotente, o conforto do Teu cuidado soberano e as ferramentas da Tua proteção e guia, que jamais conheceram derrota. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre a ansiedade que sufoca a alma e a paralisia que nos impede de avançar não depende de nossa habilidade de lutar no escuro, mas de um ato de fé, o de confiar e descansar ativamente no pastoreio daquele que prometeu nos conduzir em segurança. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta promessa, meditando em cada uma de suas partes como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na honestidade da jornada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Senhor, nós Te agradecemos pela honestidade da Tua palavra. Tu nunca nos prometeste uma vida isenta de dificuldades. Tu não disseste que Teus filhos teriam um desvio particular para evitar os vales. Pelo contrário, Tu nos mostras que o caminho da fé, muitas vezes, passa diretamente por eles. O vale da sombra da morte pode ter muitos nomes em nossas vidas. O vale da enfermidade, o vale do luto, o vale da crise financeira, o vale do deserto espiritual, o vale da ansiedade. É um lugar onde a luz é escassa, os perigos parecem se esconder em cada sombra e o caminho à frente é incerto. Mas há duas palavras de esperança nesta frase, Senhor. A primeira é ande. Nós andamos pelo vale, nós o atravessamos. Ele não é nosso destino final, não é nossa morada permanente, é uma passagem. Ajuda-nos a lembrar nesta noite que o vale em que talvez estejamos não é o fim da história. Tu, em Tua soberania, permites o vale, mas também já planejou a saída dele. A segunda palavra é sombra. Uma sombra pode ser aterrorizante, mas ela não tem substância. Uma sombra de um cão não pode morder. Uma sombra de uma espada não pode cortar. No vale, o que mais nos assusta é a sombra da morte. Mas para nós que estamos em Cristo, a morte já foi vencida. Jesus, o nosso bom pastor, passou pelo vale da morte real para que a nossa passagem seja apenas pela sombra dela. Ele tomou sobre si a substância do aguilhão da morte para que nós enfrentássemos apenas a sua sombra inofensiva.
Portanto, confessamos e nos arrependemos das vezes ao longo deste dia que agimos como se o vale fosse o nosso fim. Das vezes em que o medo nos dominou porque olhamos para a densidade das sombras em vez de olharmos para a promessa de que estamos apenas de passagem. Perdoa-nos por temermos a sombra quando aquele que é a luz do mundo caminha conosco. Nesta noite, pela fé, nós nos apropriamos desta verdade. O vale é real, mas é temporário. A sombra é assustadora, mas ela é impotente. E porque Tu és soberano sobre a jornada, podemos descansar mesmo durante a travessia. Segundo, nós descansamos no antídoto para o medo. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Pai, esta é a cláusula central, o coração pulsante de toda a nossa segurança. A ausência de medo não é um produto da nossa coragem, da nossa força de vontade ou do pensamento positivo, é um produto direto da Tua presença. A lógica divina é simples e profunda. Onde Tu estás, o medo não pode reinar. A Tua presença não apenas nos encoraja, ela redefine a realidade. O mal pode estar presente no vale, mas ele perde o seu poder sobre nós, porque Tu, o bem supremo, o Deus Todo-Poderoso, estás mais perto. A Tua presença é a resposta a todos os nossos "e se?". E se eu não conseguir pagar as contas? Tu estás comigo como meu provedor, Yahweh Jiré? E se este diagnóstico for o pior? Tu estás comigo como meu curador, Yahweh Rafá? E se eu falhar neste plano? Tu estás comigo como meu pastor soberano, que me conduz por veredas de justiça. E se a solidão me consumir? Tu estás comigo, Emanuel, e nunca me deixarás nem me abandonarás. E para garantir esta promessa, Tu enviaste o Teu Santo Espírito para habitar não apenas conosco, mas em nós. O nosso corpo se tornou o santuário do Deus vivo. Portanto, a Tua presença não é uma força externa que nos visita de vez em quando, mas é uma realidade interna e constante. Nesta noite, rejeitamos a mentira da solidão, rejeitamos a sensação de abandono e abraçamos a verdade mais poderosa do universo. Tu estás conosco, aqui, agora, no nosso quarto, na nossa cama, no nosso coração. E porque o Criador dos céus e da terra, o vencedor da morte e do inferno, está conosco, podemos declarar com ousadia: não temerei mal algum. Essa é a nossa identidade vitoriosa em Cristo. Descansar em Teu poder soberano para realizar Teus planos é, em essência, descansar em Tua presença que nos acompanha em cada passo do caminho. Terceiro, nós descansamos nos instrumentos do Teu conforto. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Pai, Tu não nos deixas apenas com a promessa geral da Tua presença. Tu detalhas as ferramentas específicas do Teu cuidado pastoral e isso nos traz um consolo imenso. A vara e o cajado não são objetos passivos, são instrumentos do Teu poder soberano e do Teu amor íntimo. Primeiro, a Tua vara. A vara do pastor era uma arma curta e pesada, usada para defender as ovelhas de predadores. Leões, ursos, lobos, a vara era um instrumento de autoridade e poder que garantia a segurança do rebanho. Senhor, nesta noite, descansamos no poder da Tua vara. Ela representa a Tua autoridade soberana que nos protege dos nossos inimigos espirituais, o inimigo de nossas almas que anda ao nosso redor como leão que ruge, é impotente diante da Tua vara. Ela representa Teu poder para quebrar as obras das trevas, para silenciar as acusações do inimigo e para nos guardar de todo o mal. A Tua vara também representa a Tua disciplina amorosa. Às vezes, Tu a usas para nos corrigir, para nos desviar de um caminho perigoso, para nos manter perto de Ti.
E mesmo a tua correção é um consolo, pois prova que somos teus filhos amados e não abandonados à nossa própria sorte. Segundo, o teu cajado. O cajado do pastor era um bastão longo com uma curva na ponta, uma ferramenta de guia e resgate. Com ele, o pastor guiava gentilmente as ovelhas, mantendo-as na trilha certa. Com a curva, ele resgatava as ovelhas que caíam em buracos ou se enroscavam em espinhos. Senhor, nesta noite descansamos na guia do teu cajado. Ele representa a tua direção soberana em nossos planos. Quando estamos confusos e não sabemos que caminho tomar no vale, o teu cajado nos aponta a direção. Ele representa o teu cuidado gentil que nos sustenta quando estamos fracos e prestes a desfalecer. Ele representa o teu poder de resgate, que nos puxa para fora dos poços de desespero em que às vezes caímos. A vara e o cajado, juntos, são a expressão perfeita do teu pastoreio. Poder e gentileza, proteção e direção, autoridade e amor. Eles são os instrumentos que tu usas para executar teus planos soberanos em nossa vida, nos defendendo dos perigos e nos guiando pelo caminho. Saber que estas duas ferramentas estão ativas em nosso favor, nesta exata noite, é o que nos dá um profundo e inabalável consolo. Nós somos mais que vencedores, porque o nosso pastor luta por nós com sua vara e nos guia para a vitória com seu cajado. Senhor, ao olharmos para os planos que fizemos e para o futuro que nos aguarda, nós os entregamos ao teu pastoreio. Se o caminho passar por um vale, não temeremos, pois tu estarás conosco. Confiamos em tua vara para nos proteger e em teu cajado para nos guiar. O sucesso dos planos não depende de nossa habilidade em navegar no escuro, mas de nossa disposição de seguir o pastor que conhece o caminho. Agradecemos-te por esta promessa pastoral do Salmo 23:4. Agradecemos-te pela honestidade sobre os vales, pelo antídoto da tua presença e pelos instrumentos do teu consolo. Que esta verdade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós te amamos, Pai, nosso bom pastor, e em Ti, e somente em Ti, nós descansamos. Ao longo de mais esta jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos desafios visíveis e invisíveis. Travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas da dúvida e do medo lançadas contra nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa confiança, talvez tenhamos cedido ao medo diante das notícias do mundo, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas, ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco de nossa fragilidade e fixá-lo no teu caráter imutável e todo-poderoso, revelado no teu pastoreio. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que o temor tentou nos dominar, a tua promessa de estar conosco permaneceu firme como uma âncora para a nossa alma. Mesmo quando agimos como se estivéssemos sozinhos, a tua vara e o teu cajado nunca deixaram de nos guardar. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente da ausência de desafios para o amanhã. Pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da tua presença soberana que nos garante a vitória. Tu és o Deus que disse a Josué e que hoje nos diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos, neste exato instante, sob o teu cuidado vigilante.
Cada momento em que, pela fé, superamos um obstáculo, cada oração respondida, cada porta que se abriu é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és o nosso pastor e por isso não tememos mal algum. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o cumprimento supremo e a materialização desta promessa. A promessa "Tu estás comigo" encontrou seu ápice na encarnação de Jesus, o Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é o bom pastor que se fez ovelha e caminhou pelo mais escuro de todos os vales, o vale da ira de Deus contra o pecado, da separação do Pai e da própria morte na cruz. Foi pela sua vitória na cruz que o poder do medo que nos separava da tua presença santa foi quebrado. Foi ali que ele, como diz a Escritura, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vara de Deus foi manifestada na ressurreição gloriosa de Cristo, esmagando a cabeça da serpente e derrotando nosso último inimigo, a morte. A vara de Deus foi manifestada na ascensão de Cristo e no envio do Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, que nos atrai para perto e nos conduz em toda a verdade. É por estarmos nele, o grande pastor das ovelhas, diz a Escritura em Hebreus 13, 20, que a promessa do Salmo 23 não é para um povo distante, é a nossa herança em Cristo Jesus. O medo nos trata como órfãos, mas a tua promessa nos confirma como ovelhas amadas, cuidadas e sustentadas. Por isso te adoramos com a totalidade do nosso ser, com cada fibra da nossa alma. Queremos te render graças por uma promessa tão completa que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e mentais, nos dando a certeza da tua presença, da tua proteção e da tua guia. Cremos firmemente nesta verdade e é nela e somente nela que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Senhor Deus, Pai de poder e amor, nosso pastor soberano, nós nos achegamos a Ti nesta noite, não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, porque a Tua palavra nos convida a nos aproximar com confiança do Teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. E nesta noite, Senhor, é um tempo de necessidade de paz, de coragem, de descanso. Por isso viemos para tomar posse pela fé da verdade fundamental e transformadora do Salmo 23:4. Nós escolhemos como ato deliberado de nossa vontade crer e descansar nesta realidade que Tu declaraste sobre nós, Teu rebanho. Confessamos diante de Ti com corações abertos e arrependidos que muitas vezes vivemos como se esta promessa não existisse. Vivemos como escravos do medo, agindo como se estivéssemos sozinhos, desprotegidos e destinados a nos perder no vale. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por olharmos para as sombras das circunstâncias, em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti, o pastor que está conosco. Perdoa-nos por não acessarmos a coragem que a Tua presença nos oferece. Mas nesta noite nós tomamos uma posição. Nesta noite nós silenciamos a voz da intimidação, o sussurro da ansiedade, o rugido da dúvida e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas a Tua palavra eterna e infalível. Por isso, com base nesta promessa inquebrável, nós clamamos a Ti, Senhor, e nos apropriamos da nossa herança. Com a certeza absoluta da Tua promessa, não temerei mal algum. Nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos toda e qualquer manifestação de medo em nossas vidas. Renunciamos ao seu tormento, pois o perfeito amor que nos revelastes em Cristo lança fora o medo. 1 João 4,18.
Rejeitamos sua escravidão, pois não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos o espírito de adoção, que nos capacita a te chamar de Abba, Pai. Romanos 8,15. O Pai que caminha conosco como o nosso pastor. Portanto, renunciamos à ansiedade sobre o futuro, sobre o que haveremos de comer ou vestir, e escolhemos confiar em Ti, nosso pastor, que nos guia a pastos verdejantes. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Renunciamos ao medo do fracasso, que nos paralisa e nos impede de dar os passos de fé que Tu nos chamas a dar para executar os Teus planos. Rejeitamos o medo da opinião dos homens, que é uma armadilha e uma prisão. Provérbios 29:25. E escolhemos viver para agradar somente a Ti. Renunciamos ao medo da enfermidade e da própria morte, pois Jesus já destruiu aquele que tinha o império da morte e nos libertou dessa escravidão. Hebreus 2:14 e 15. Entregamos a Ti os fantasmas da noite, as memórias dolorosas do passado e as incertezas ameaçadoras do amanhã. Nós declaramos, com base na Tua autoridade, que o medo não tem lugar em nós, pois a Tua presença preenche todo o espaço. Em lugar do desamparo e da solidão, nós recebemos, acolhemos e decidimos andar na certeza da Tua promessa, porque Tu estás comigo. Não com uma força que se origina em nossa própria determinação, mas com a fé no Teu poder divino que opera em nós que cremos, segundo a mesma força que Tu exerceste em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1:19 e 20. Com base nesta presença que nos fortalece, declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Nós entregamos a Ti neste altar da noite todos os nossos sentimentos de fraqueza, de inadequação, de incapacidade e de esgotamento, e em troca, pela fé, nos revestimos da Tua força. Declaramos que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Portanto, podemos descansar hoje e nos preparar para conquistar amanhã, não em nosso próprio nome, mas no Teu. Nós podemos dormir em paz, pois a força que realizará os Teus planos através de nós não é um recurso interno nosso, mas a Tua própria presença divina prometida a nós. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Em lugar da instabilidade e da incerteza, nós recebemos, acolhemos e firmamos nossa vida na Tua promessa. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Nós nos apegamos a esta promessa como uma âncora para nossa alma em meio às tempestades. Com base nesta mão firme que nos sustenta, que não é um produto do nosso esforço, mas um presente imerecido da Tua graça, nós rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações, a desordem mental que nos rouba a paz e a paralisante guerra de "e se?". Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo o pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5, que é a personificação da Tua vitória. Entregamos a Ti nossa mente agitada, Pai, e pedimos que aguardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em Ti. Isaías 26:3. Nós descansamos não porque somos fortes o suficiente para nos proteger ou nos guiar, mas porque Tu és fiel para nos consolar com Tua vara e Teu cajado. Nós Te louvamos porque a Tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro 1:3. Não nos deixaste indefesos, Tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com o cinto da verdade, vestimos a couraça da Tua justiça.
Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, crendo firmemente na tua promessa de estar conosco e nos consolar, e com este escudo apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, a promessa do Salmo 23:4, nossa arma de defesa e ataque contra toda intimidação. Com tal provisão, o medo se torna uma escolha, não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como filhos do teu rebanho, intercedemos por aqueles que nesta noite se encontram cativos pelo pânico e paralisados pelo medo no meio de um vale escuro. Oramos pelaquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração acelerado, assombrado pelos "e se" do amanhã, pela mãe que não consegue dormir, preocupada com seus filhos, pelo pai que sente o peso da responsabilidade, pelo aquele que recebeu um diagnóstico assustador. Senhor, tu és aquele que proclama liberdade aos cativos. Isaías 61:1. Que a luz da tua promessa no Salmo 23:4 brilhe em seus corações agora. Que eles sintam a tua presença envolvendo-os, que sintam o consolo da tua vara e do teu cajado protegendo-os e guiando-os. Que as cadeias do medo se quebrem, que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. E agora, Senhor, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos pelos nossos medos. Nós escolhemos ser definidos pela Tua palavra. Por isso declaramos: nós não tememos, pois Tu, nosso pastor, estás conosco. O medo não é nosso conselheiro, nem nosso mestre. Nossa confiança está na Tua presença. Declaramos: nós estamos seguros, pois a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Nossa identidade está segura em Teu cuidado soberano. Declaramos que por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por coisa nenhuma. Antes, em tudo, apresentamos nossos pedidos a Ti, e a Tua paz, que transcende todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Descansamos em absoluta segurança, porque somos cuidados por um Deus soberano, cujo poder em nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer da Tua promessa. Esquecemo-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas do medo. Esquecemo-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, destinados à vitória. Por essa amnésia, que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos: perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda a incredulidade. Remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, receptivo à Tua verdade. Ezequiel 36:26. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos encha até transbordar com a coragem e a paz que são os frutos diretos desta certeza em Ti. Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite. Salmos 119, 105. Agradecemos por ser uma verdade prática, para ser aplicada quando o coração acelera e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, pois é a Tua palavra que é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite.
entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos em Tua soberania, em Tua fidelidade e em Tua proteção. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de medo tentar perturbar nosso sono, nós pedimos, ó Espírito Santo, que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos em alto e bom som da nossa verdadeira identidade, que não precisamos temer, pois Tu estás conosco e a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Senhor, nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda a bênção, ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um ato final de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Teu amado rebanho. Como um ato deliberado de fé, nós abençoamos ricamente cada irmão e irmã que participou em espírito desta oração e cada crente espalhado pela face da terra. Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da Tua graça. Nós abençoamos porque primeiro fomos abençoados por Ti, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Pedimos, ó Espírito Santo, Tu que sondas as profundezas de Deus e conheces a mente de Cristo, que seles a verdade multifacetada do Salmo 23:4 nas profundezas do coração de cada um. Que esta promessa deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne parte do seu DNA espiritual. Uma convicção inabalável que informa cada pensamento, acalma cada emoção e direciona cada ação. Oramos para que cada pessoa sinta, de maneira tangível e sobrenatural, toda a ansiedade sendo dissolvida pela verdade avassaladora da Tua presença. Que sintam um peso literal sendo levantado de seus ombros, o peso da preocupação que Tu nunca pretendeste que eles carregassem, pois o Teu convite é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Que o medo, em todas as suas formas, medo do futuro, medo do fracasso, medo da doença, medo da morte, medo do homem, se dissolva como a névoa da manhã diante do resplendor do sol da justiça, Cristo Jesus. Que toda a fortaleza de preocupação crônica, construída tijolo por tijolo, com pensamentos de "e se", seja pulverizada pelo poder da Tua palavra, que é a espada do Espírito. E no lugar que foi limpo, ó Pai, clamamos por uma inundação da Tua paz, o Teu shalom, uma paz que não é a mera ausência de conflito, mas a presença ativa da Tua plenitude, uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Concede-lhes, Pai, um sono profundo, tranquilo e reparador. Repreendemos em nome de Jesus toda perturbação noturna, todo pesadelo, toda insônia alimentada pela ansiedade. Declaramos que o sono deles será doce, Provérbios 3:24, pois aos Teus amados Tu dás o sono, Salmos 127:2. E que ao despertarem pela manhã, seja com um cântico novo nos lábios, com o coração cheio de gratidão pela Tua misericórdia, que se renovou mais uma vez sobre eles. Lamentações 3:22-23. Que se levantem revigorados na alma, fortalecidos no espírito e prontos, não para lutar pela vitória,
mas para andar a partir da vitória que Cristo já conquistou de forma definitiva e irrevogável, caminhando com a certeza absoluta de que são mais que vencedores, seguros e eternamente consolados pelo bom pastor. E agora, Pai, aprofundamos nossa intercessão usando cada faceta da Tua promessa no Salmo 23:4 como uma chave para abrir os tesouros da Tua graça sobre Teu povo. Abençoamos-os com a coragem para o vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Senhor da história, oramos que a Tua igreja viva com uma coragem santa e realista, que cada crente, desde o mais novo na fé até o mais maduro, compreenda que os vales não são um sinal do Teu abandono, mas muitas vezes são o cenário escolhido por Ti para manifestar o Teu poder e a Tua fidelidade. Pedimos que Tu abras os olhos espirituais do Teu povo, para que percebam a Tua mão soberana, mesmo nos momentos mais escuros, que a verdade de que eles estão apenas passando por, e não morando em, seus vales, desça da mente para o coração, tornando-se uma experiência vivida. Oramos contra o espírito de desespero que assola tantos dos Teus filhos, fazendo-os sentir-se presos e sem esperança em suas circunstâncias. Em nome de Jesus, quebramos esta mentira e declaramos que eles são filhos amados, sendo conduzidos por um pastor que conhece a saída do vale. Que a sensação de aprisionamento seja substituída pela esperança da travessia. Que a ansiedade sobre a escuridão seja curada pela compreensão de que a sombra não tem poder sobre aqueles que pertencem à luz. Onde houver corações partidos pela dor, que a certeza do Teu propósito soberano seja o bálsamo que cura e restaura a esperança. Abençoamos-os com a consciência da Tua presença. Não temerei no mal algum, porque Tu estás comigo. Pai, o mundo tenta incessantemente isolar Teus filhos, fazendo-os sentir-se que estão sozinhos em suas lutas. O inimigo, o acusador, trabalha dia e noite para lembrá-los de suas falhas e para sussurrar que eles não são dignos da Tua companhia. Por isso, com fervor, nós os abençoamos com uma revelação profunda e inabalável da Tua presença constante e incondicional. Pedimos que a verdade de que Tu és Emanuel, Deus conosco, se sobreponha a todas as outras vozes. Declaramos sobre cada um deles que eles não são definidos pelo seu pecado, mas pelo seu Salvador. Eles são o templo do Espírito Santo. Declaramos que eles não são escravos do medo, mas filhos e filhas do Rei, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Declaramos que eles são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus e que nada poderá separá-los do seu amor. Oramos para que essa consciência se manifeste em uma santa ousadia, ousadia para enfrentar gigantes, ousadia para tomar decisões de fé, ousadia para amar os difíceis. Oramos para que eles parem de olhar para a sua própria fraqueza e comecem a contemplar o poder daquele que habita em deles. Que a Tua presença seja a fonte da sua alegria, a razão da sua paz e o segredo da sua força. Abençoamo-os com a experiência do Teu consolo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Senhor, Tu vês o cansaço do Teu povo, o cansaço físico da labuta diária, o cansaço emocional de lidar com relacionamentos quebrados e notícias ruins, e o cansaço espiritual da batalha constante contra o pecado e as forças das trevas. Há muitos que estão à beira de desistir, cujas mãos estão cansadas e cujos joelhos estão vacilantes. A eles, em especial, estendemos esta bênção do Teu consolo ativo,
O trabalho que temos que fazer, os planos que sonhamos, os projetos que iniciamos, não precisam mais ser feitos na força do nosso braço. Ao tomar o teu jugo, nós nos unimos à tua força onipotente. Tu assumirás o lado mais pesado da carga. Isto muda tudo. A soberania e o poder de Deus, que antes poderiam parecer distantes, agora se tornam a nossa fonte de energia diária. Os planos que traçamos com fé não são mais fontes de estresse, mas oportunidades de ver o teu poder em ação através de nós. A vida cristã não é nós trabalhando para ti, mas tu trabalhando através de nós. Como o apóstolo Paulo entendeu tão bem, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Tomar o teu jugo é um ato diário, a cada manhã, a cada tarefa, a cada decisão. É dizer, Senhor, não posso fazer isso sozinho. Coloco-me sob o teu jugo. Guia-me, fortalece-me, trabalha comigo e através de mim. Nesta noite, nós entregamos a Ti os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas responsabilidades para o dia de amanhã. Nós conscientemente removemos de nosso pescoço o jugo da autossuficiência, o jugo do medo do fracasso, o jugo da opinião dos outros, e em seu lugar, pela fé, recebemos o Teu jugo. Comprometemo-nos a andar no Teu ritmo, a seguir a Tua direção, a depender da Tua força. Que o nosso trabalho amanhã seja uma expressão desta parceria contigo. Cremos que, estando em jugo contigo, somos mais que vencedores, pois não é a nossa força que garante o resultado, mas a Tua. Quarto, nós descansamos no Teu caráter e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pai, Tu revelas aqui o segredo do descanso. Ele é encontrado não em uma fórmula, mas em um relacionamento de aprendizado com Jesus. O descanso para a alma vem de nos tornarmos como aquele que é o descanso em pessoa. Tu nos chamas para aprender de Ti, Jesus. Não para aprender sobre teorias complexas, mas para aprender a Tua natureza, mansidão e humildade. Que contraste com o mundo que nos ensina a sermos agressivos, autopromovidos e orgulhosos. A sobrecarga e o cansaço muitas vezes vêm do nosso orgulho, da nossa necessidade de controlar tudo, da nossa recusa em admitir fraqueza, da nossa busca incessante por reconhecimento. A Tua mansidão, Jesus, não é fraqueza, é força sob controle, é a capacidade de não reagir com raiva quando provocado, de não se desesperar sob pressão, de confiar no tempo e na justiça do Pai. A Tua humildade é o reconhecimento de que tudo vem do Pai. Tu mesmo disseste, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, João 5,30. Se tu, o Filho de Deus, viveste em total dependência do Pai, quanto mais nós devemos viver. Aprender de Ti é aprender a descansar na soberania do Pai, a entregar os resultados a Ele, a tratar os outros com graça, a perdoar como fomos perdoados, a servir em vez de exigir ser servido. É neste processo de conformar nosso caráter ao Teu que encontramos descanso para as nossas almas. Nesta noite, pedimos perdão pelo nosso orgulho e pela nossa arrogância. Pedimos que nos esvazies de nós mesmos e nos enchas do Teu espírito de mansidão e humildade. Queremos ser Teus discípulos, Teus aprendizes. Ensina-nos a Tua serenidade em meio à tempestade. Ensina-nos a Tua confiança no cuidado do Pai. Ensina-nos a Tua humildade que nos liberta da necessidade de provar o nosso valor. Que o nosso coração, agitado e orgulhoso, aprenda a bater no ritmo do Teu coração, manso e humilde. Cremos que ao nos rendermos a este aprendizado, a paz que guarda a alma será a nossa porção. Finalmente, nós descansamos na Tua verdade, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, esta é a explicação gloriosa, é a razão pela qual podemos abraçar a Tua parceria sem medo. O Teu jugo é suave. A palavra grega, Christos, significa não apenas suave, mas também bom, bondoso, benéfico, que se encaixa perfeitamente. O Teu jugo não nos machuca, não nos esmaga. Ele foi feito sob medida por um carpinteiro amoroso. Ele nos serve perfeitamente porque é lubrificado pela Tua graça. O Teu fardo é leve. Como um fardo pode ser leve? Porque o amor o torna leve.
O fardo que tu nos dás é o de amar a Deus e ao próximo, e o fardo de andar em obediência aos teus mandamentos, que não são pesados, 1 João 5,3, porque o teu Espírito nos capacita a cumpri-los. O contraste é abrutante. O jugo dos pecados é duro e leva à morte. O jugo da religiosidade e do legalismo é um fardo insuportável que nem os fariseus conseguiam carregar. O jugo do mundo, com sua busca por riqueza, poder e prazer, é exaustivo e nunca satisfaz. Mas o teu jugo é suave e o teu fardo é leve, porque tu já fizeste o trabalho pesado na cruz. Tu carregaste o fardo insuportável da ira de Deus contra o pecado, para que o nosso fardo pudesse ser leve. Por isso, já somos vencedores em ti. Não carregamos o fardo de lutar por uma vitória. Carregamos a responsabilidade leve de viver a partir da vitória que tu já conquistou para nós. Nesta noite, nós declaramos esta verdade sobre nossas vidas. Rejeitamos a mentira de que seguir-te é difícil e restritivo. Abraçamos a verdade de que o teu caminho é o caminho da verdadeira liberdade, do verdadeiro descanso e da verdadeira alegria. Nós te agradecemos porque em ti encontramos não uma religião de regras opressivas, mas um relacionamento de amor que nos revigora. Que o nosso adormecer seja maravilhado com a bondade do teu jugo e a leveza do teu fardo. Agradecemos-te por esta passagem quíntupla de Mateus 11. Agradecemos-te pelo teu camado, pela tua promessa de alívio, pela tua parceria, pelo teu caráter como nosso modelo e pela verdade da tua graça. Que esta realidade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós te amamos, Pai, e em ti, e somente em ti, nós descansamos. Senhor Deus, esta é a benção culminante. Oramos para que cada believer viva na realidade de que em Cristo a vida não precisa ser um peso esmagador. A batalha principal já foi vencida. Nós os abençoamos com a capacidade de se apropriarem desta leveza. Declaramos que eles não estão lutando sozinhos. Tu, o Senhor, és seu parceiro. Declaramos que nenhuma carga que tu permites sobre eles será maior do que podem suportar, pois tu providencias o escape, 1 Coríntios 10:13. Que a certeza desta verdade os encha de uma paz e de uma confiança que o mundo não pode dar nem tirar. Que eles andem com a leveza de filhos do Rei, sabendo que estão seguros, não pela força de seu próprio esforço, mas pelo poder da tua graça, que torna tudo possível. Pai, recebe esta oração de bênçãos como um incenso suave diante do teu trono, que ela se manifeste na vida de cada um dos teus filhos, para que eles vivam vidas descansadas, aliviadas, fortalecidas em parceria contigo e vitoriosas, tudo para o louvor da tua gloriosa graça. Nós declaramos e recebemos tudo isto, esta bênção completa e abrangente, não por nossos méritos, mas unicamente pelos méritos do teu Filho amado, Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração. Mas a verdade do convite de Deus continua a ser a nossa força. Eu o encorajo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, como o jugo suave de Cristo lhe dá paz para descansar e confiar nos planos de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Lembre-se, vá a Ele, pois Ele o aliviará. Tome o seu jugo, pois é suave e leve. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida ao seu descanso, o amor de Deus Pai, que nos alivia de todo o fardo, e a comunhão do Espírito Santo, que é nosso parceiro no jugo, sejam com todos vocês. Que a paz que vem desta promessa divina guarde sua mente e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador, na certeza da vitória que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados
pela palavra de Deus.